Tá bom. Hoje a gente vai deduzir as derivadas das funções trigonométricas. Vamos ver como que é a derivada do seno, do cosseno, da tangente e demais funções trigonométricas. Bom, então, para começar, primeiro vamos a calcular esse limite que vemos aqui na tela, né? Alguém sabe como calcular esse limite sem usar L'Hopital? Acho que já estão todos. Para calcular esse limite, a gente faz uso do teorema de confronto, né, que a gente utilizou num dos exercícios da aula anterior, né? Então, para começar, aqui a gente tem, vamos a supor que temos um círculo de rádio 1, aqui o rádio é igual a 1, tá bom? O rádio é igual a 1, temos que o nosso ângulo vai ser θ, tá bom? Agora, a gente sabe que seno de θ, ele é o cateto oposto, né, ao ângulo θ, sobre sua hipotenusa, que nesse caso é o raio, que é igual a 1, né? Bom, e a gente também sabe que, geometricamente, a tangente desse ângulo é simplesmente a projeção do raio, né, continuando aqui, até chegar à reta tangente à circunferência, né? A gente observa que essa distância que vai de zero até aqui, né, até a projeção, essa é a tangente, o ângulo θ, tá? Então, temos aqui essa tangente, esse é o seno do ângulo θ. Bom, agora vamos a ver esse comprimento de arco, vamos a chamar esse comprimento de arco de S. Esse comprimento de arco, que vai daqui, né? Esse aqui vai ser 1, até o ponto A, vamos chamar esse comprimento de arco de S, tá bom? A gente sabe das fórmulas, né, em trigonometria, que aquele segmento, o comprimento do segmento de arco, né, comprimento de arco, vem dado pela fórmula θ, que vai ser o ângulo, vezes o raio. Mas nesse caso, a gente tem que o rádio é 1, né? Então, temos que esse comprimento de arco é igual ao nosso ângulo θ. Bom, então daqui que temos, a gente observa aqui, né, graficamente, que a tangente, que é essa distância, é maior que esse comprimento de arco, né? E esse comprimento de arco, a sua vez, né, é maior do que seno de θ. Aqui a gente tem que supor que θ é um ângulo que está desde zero, né, aqui zero ângulos, até pi meios, tá bom? O equivalente a 90 graus. Tá bom? Então, o que temos aqui? Aqui a gente tem visto que a tangente, vou escrever assim, a tangente de θ, né, é maior do que quem? Do que esse, que é o comprimento de arco, né? E esse quem que era? Usando essa fórmula, temos que é o θ, né? Isso é uma primeira desigualdade que a gente obtém. A segunda, a gente observa que esse comprimento de arco, né, é maior que essa distância aqui, que é o seno de θ, né? Ou seja, a gente tem que seno de θ é menor que θ, tá? E essa é a segunda desigualdade que a gente obtém. Então, por que estamos fazendo essa análise? Porque a gente quer demonstrar esse limite e o que vamos a fazer uso? Vamos a fazer uso do teorema de confronto, tá bom? Então, da primeira desigualdade, T1, a gente quer o que obtém? Ah, outra coisa, né? A tangente de um ângulo, vocês sabem que vem dado pelas fórmulas trigonométricas, as identidades trigonométricas, né? Tangente de θ é o mesmo que escrever seno de θ sobre cosseno de θ, né? Então,
aqui a gente observa a desigualdade 1, que ela é equivalente a dizer que θ é menor que seno de θ sobre cosseno de θ, né? E daí o que temos? Temos que θ por cosseno de θ é menor, né, que seno de θ. Aqui temos que ter cuidado, né? Porque o cosseno pode ser negativo, mas como a gente está com ângulos desde, vou escrever por aqui, né? O θ está entre 0 e π-meios, né? Quando o θ está entre 0 e π-meios, a gente tem que cosseno é positivo e o seno também é positivo, tá? Por isso que aqui a gente pode passar a multiplicar aqui o cosseno por outro lado, né? E ficamos com essa nova desigualdade, tá? Mas aqui a gente o que sabe de seno de θ, quando o θ está entre 0 e π-meios, a gente sabe que seno de θ é menor que θ, né? Ou seja, essa distância aqui, né, é menor que esse comprimento de arco, né? Então, até aqui, a gente o que obtém? Daí a gente obtém que θ por cos, acho que vou fazer isso, né? Isso. Então, a gente o que obtém daqui, né? Da segunda desigualdade, a gente sabe que seno de θ é menor do que θ, né? Bom, então a gente quer chegar aqui nessa identidade, seno é θ sobre θ. Então a gente já tem essas duas desigualdades. Então aí simplesmente obtemos, né, dividindo por θ, θ é um ângulo positivo, então a desigualdade é mantida. Então se dividimos essa desigualdade por θ, quanto obtemos? Então temos que cosseno de θ é menor, né, que seno de θ sobre θ, porque estamos dividindo todo em θ, menor que 1, né? Então lembramos do teorema de confronto, né? Aqui nesse caso temos três funções, que aqui vai ser cosseno de θ, seno de θ sobre θ e 1. Né? O que acontece se a gente aplica o limite a essa desigualdade? Aqui temos, né? O limite e, tá, e o limite que a gente quer achar é quando θ vai para 0. Né? Então, o que acontece? Limite quando θ vai para 0 de cosseno de θ menor que o limite quando θ vai para 0 da função que a gente quer achar o limite, que é seno θ sobre θ, menor que o limite quando θ vai para 0 de 1. Tá? Esse limite vai para onde? Sabemos que cosseno de θ é uma função contínua. Quando temos uma função contínua no limite, então calcular o limite é simplesmente substituir o θ por 0. Isso quando a função é contínua, tá? Então, quanto é que cosseno de 0 é 1. Né? E temos aqui que isso aqui é menor que o limite, quando θ vai para 0, de seno de θ sobre θ, né? E isso aqui é menor que esse limite. Sabemos que o limite de uma constante é ela mesma. Então, daqui, limite, né? Daqui a gente obtém, usando o teorema de confronto, né? Temos três funções. As duas funções dos extremos convergem ou têm o mesmo limite. Portanto, a função que está no meio tem o mesmo limite das duas funções dos extremos. Então, esse limite a gente tem, desculpa, quando θ vai para 0, seno de θ sobre θ, isso aqui é igual a 1. Tá? Então, esse limite vocês têm que ter em conta, tá? Ele é muito utilizado. O limite quando θ vai para 0, de seno de θ sobre θ, igual a 1. Tá? Aqui vamos já. Tá? Alguma dúvida sobre como foi que calculamos esse limite? Nenhuma. Tá, vamos continuar. Bom, agora outro limite que a gente vai utilizar muito é esse aqui.
tá? Então, a gente observa aqui que para calcular esse limite, né, temos aqui uma diferença, né? Então, já pelos exercícios que a gente tem feito anteriormente, um truque é multiplicar pelo conjugado, né? Então, vamos multiplicar pelo conjugado a essa função para ver o que acontece. Então, temos que, vou fazer aqui só. Então, cosseno de θ menos 1 sobre θ, tá? Então, vamos a multiplicar pelo conjugado, que vai ser cosseno de θ mais 1, né? Mais 1. Bom, então temos que isso aqui é uma diferença de quadrado entre cosseno ao quadrado de θ, né? Menos 1 ao quadrado, que é 1. Sobre θ vezes cosseno de θ mais 1, tá? Mas a gente lembra daquela identidade, né? Que diz que cosseno quadrado de θ mais seno quadrado de θ é igual a 1, tá? E aqui a gente tem que cosseno quadrado de θ menos 1 é igual a quê? A menos seno quadrado de θ, né? Esse cosseno quadrado de θ menos 1, a gente tem aqui, né? Então, isso aqui vai ser igual a menos seno quadrado de θ, menos θ por cosseno quadrado, que é cosseno mais 1, né? Isso aqui a gente pode reescrever. Tem menos seno de θ sobre θ vezes seno de θ sobre, aí o θ já está aí, né? Aqui cosseno, está frio. Bom, então, para calcular esse limite, é o mesmo que calcular o limite dessa expressão aqui. Então, isso aqui vai ser igual ao limite quando θ vai para zero de quê? De menos seno de θ sobre θ vezes seno de θ sobre cosseno de θ mais 1. Bom, a gente já fez esse limite, que dá 1, e por esse menos 1 dá menos 1, né? E esse limite, a gente observa que não temos problema quando θ vai para zero, né? Se θ vai para zero, aqui o cosseno de θ vai para cosseno de zero, que isso é 1, né? Então, aqui embaixo, isso vai para 2. E aqui em cima, temos que quando θ vai para zero, o seno de θ vai para zero, né? Então, isso aqui tem que isso vai para menos 1, que é esse limite que a gente já fez, vezes zero, né? Então, esse limite a gente tem que é zero, tá? Bom, então a gente até aqui já tem calculado esses dois limites, que vão ser duas ferramentas para calcular agora quem que é a derivada da função seno, tá? Já sabemos que o limite quando θ vai para zero da função seno é θ sobre θ é 1, e o limite quando θ vai para zero dessa função é igual a zero. Bom, então vamos ver por que a gente fez esses dois limites. Vamos a tentar calcular essa derivada. Estou usando a definição de derivada, aquele limite. Vamos obter o seguinte. Então, essa derivada vai ser nada mais que calcular o limite. Quando h vai para zero, de seno de x mais h, né? Menos seno de x. Bom, sobre h. Bom, agora, vocês lembram também essas identidades aqui. Essa é uma das identidades que é bem conhecida, né? O seno da suma de dois ângulos. Quanto é que dá? Isso é o mesmo que calcular, né?
seno do ângulo, desculpa. Seno dos ângulos vezes cosseno do segundo ângulo mais cosseno de A por seno de B. Sim? Lembrando dessa identidade, né? Então, vamos usar essa identidade aqui, tá? Então, esse limite aqui, mesmo que escrever o limite, quando H vai para zero, esse aqui, né? Seno da soma de dois ângulos. Então, vai ser o mesmo que escrever seno de x vezes seno de H, né? Mais, desculpa, cosseno, né? Isso. Seno de H agora sim, né? E cosseno de x. Tá? Menos seno de x. Todo isso aqui sobre H. Bom, então aqui temos, né, esses fatores em comum, né? O seno de x. Então podemos colocar ele em evidência. Então o limite, quando vai aparecer, acho que aí no... Então deixamos em evidência seno de x vezes que cosseno de H menos 1, né? E aqui ficamos com mais seno de H vezes cosseno de x. Tudo isso sobre H, né? Mas isso aqui pode ser reescrito, vou escrever para aqui, quando H vai para zero, de seno de x, e aqui, vou reescrever aí, assim, né? Mais seno de H sobre H vezes cosseno de x, tá? Então, aqui estamos calculando esse limite, né? Quando H vai para zero. Mas essa função seno de x, ela pode ser vista, né, como uma constante, porque ela não depende de H, tá? Então, calcular esse limite, esse seno aqui pode sair do limite. Espera aí. Tá, sim, assim, né? E aqui temos o limite, quando H vai para zero, de cosseno de H menos 1 sobre H. Bom, e aqui temos o limite, tá. Aqui também temos, né? Esse cosseno de x não depende de H. Então, ao calcular o limite, ele pode sair, né? Então, ficamos cosseno de x vezes o limite, quando H vai para zero, de seno de H sobre H. Bom, então, a gente utiliza esses dois limites que a gente deduz, né? Esse e esse aqui, né? Esse limite aqui dá zero, né? Isso aqui temos que seno de x vezes zero, porque esse limite, mais cosseno de x vezes esse limite, mas a gente sabe que esse limite é 1, né? Portanto, temos que a derivada com respeito a x da função seno de x é cosseno de x. Tá? Então, essa é a primeira derivada de uma função trigonométrica que a gente já fez. Bom? Tá? Então, a gente já tem a derivada de seno e cosseno. Bom? Aqui um exemplo. Vamos já derivar essa função. Tá? Aí o que a gente tem que usar? A gente simplesmente utiliza o quê? A regra do produto, né? E temos que o produto da função x quadrado vezes seno de x. Então, derivar essa função, que é, né, y',
não é mais do que derivar x² por seno de x, linha, né? E qual que é a regra do produto? Então, lembramos, né? É a primeira função vezes a derivada da segunda função, né? Mais a segunda função vezes a derivada da segunda função, tá? Então, isso aqui, temos aqui que isso aqui, x², né? Vezes a derivada de seno de x. A gente já fez a derivada de seno de x e sabemos que é cosseno de x. Bom, mais seno de x, vou escrever assim, e a derivada de x², né? Aqui está o exponente, 2 vezes x, subtraímos uma unidade e ficamos com 2x, tá? Então, isso aqui é a derivada dessa função. Tá bom? Aqui a gente utilizou, já sabemos que a derivada de seno é cosseno, e depois utilizamos a regra do produto, tá? E assim temos achado a derivada dessa função, que é essa função aqui. Bom, vamos continuar. Agora, vamos a calcular quem que é a derivada de cosseno de x. Aqui, então, vamos a tentar calcular aquele limite. Bom, aqui temos o limite, quando h vai para 0, de cosseno de x mais h, né? Menos cosseno de x sobre h. Bom, aqui temos que utilizar uma fórmula de cosseno, né? Cosseno de dois ângulos. Vou escrever por aqui, por acá. Quanto é que dá, né? Cosseno da soma de dois ângulos. Né? Então, isso é cosseno do primeiro ângulo vezes cosseno do segundo ângulo menos seno do primeiro ângulo vezes seno do segundo ângulo. Tá? Bom, então, utilizando essa fórmula, a gente pode reescrever esse limite como limite quando h vai para 0 de cosseno de x vezes cosseno de h menos seno de x vezes seno de h menos cosseno de x, já, tudo bem, sobre h. Bom, então aqui temos um termo em comum, né? Então, vamos a deixar, a colocar em evidência o cosseno de x. Tá? Então, ficamos com cosseno de x vezes cosseno de h menos 1, né? Aqui esse h pode entrar e fica assim. Bom, parecido ao limite anterior. O que sobrou? Menos seno de x vezes seno de h sobre h. Bom, então aqui calculamos. Esse limite a gente sabe que dá 0, né? E esse limite a gente sabe que dá 1. Portanto, vamos obter que esse limite vai para menos seno de x. Bom, então o que temos mostrado? Que a derivada com respeito a x da função cosseno de x é menos seno de x. Bom, então já sabemos quem que é a derivada de seno e quem que é a derivada de cosseno. Tá? Então, portanto, a gente já, a derivada de cosseno é menos seno de x. Tá? Agora vamos já calcular quem que é a derivada da tangente. A gente lembra? Perguntas? Então, a gente sabe, né, que tangente de x é seno de x sobre cosseno de x, né? Então, calcular essa derivada, o que que é?
é calcular a derivada com respeito a x de seno de x sobre cosseno de x. A gente já conhece a derivada de seno e a derivada de cosseno, né? Então, aqui simplesmente vamos usar a regra do quociente, né, quando calculamos a derivada. Bom, então, isso aqui, o que é? Lembramos a regra do quociente, né? Era cosseno de x, que é o que está embaixo, vezes a derivada, né, o que está em cima, menos o que está em cima, que é seno de x, vezes a derivada do que está embaixo. Tudo isso sobre o que está embaixo ao quadrado, né? Ao quadrado. Bom, então, continuamos. Quem que é a derivada de seno? A gente sabe que é cosseno, né? Menos seno de x. E a derivada de cosseno, a gente sabe que é menos seno, né? Aqui está. Bom, sobre cosseno de x ao quadrado. Bom, e quanto dá isso? Aqui em cima a gente tem cosseno de x ao quadrado, né? Aqui menos por menos dá mais. E temos dois senos, ou seja, seno de x ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, né? De x. E a gente sabe a identidade trigonométrica, né? Aqui em cima isso dá 1. E embaixo temos cosseno ao quadrado de x. Tá? E vocês lembram, né? Aqui a função secante de x. Vocês lembram que é 1 sobre cosseno de x, né? Portanto, quanto dá isso aqui? Isso dá secante ao quadrado de x. Né? Opa. Bom, então a gente tem que a derivada com respeito a x da função tangente, utilizando a regra do quociente e conhecendo as derivadas de seno e cosseno, a gente chegou a que essa derivada é secante quadrado. Né? Bom, então já conhecemos a derivada de seno, a derivada de cosseno e a derivada de tangente. Bom, agora como é que a gente faz para calcular essas três derivadas? Então, aqui a gente sabe cossecante, né? A gente utiliza as identidades trigonométricas, bom? Para calcular esse limite. E também vamos utilizar o seguinte, vocês lembram que a derivada com respeito a x, essa função, lembram? Isso era um exercício, né? Isso aqui é igual a quem? A menos 1 sobre, desculpa, na verdade é menos a derivada de g, né? Sobre q de x ao quadrado. Desculpa, ao quadrado. Né? Isso é a regra do recíproco. A gente aqui simplesmente utilizou a regra do quociente, quando a gente calcula a derivada, né? Bom, então, utilizando essa identidade, vamos usar para calcular essa derivada. Isso aqui, a gente utilizando identidades trigonométricas, sabemos que isso é 1 sobre seno de x. Né? Cossecante é 1 sobre seno de x, lembram disso? Tá. Então, utilizando essa regra, né? Essa regra, temos que a derivada dessa função, quem que é? Então, é menos a derivada de seno de x sobre quem? Seno de x ao quadrado, né? E a gente já conhece a derivada de seno. A derivada de seno, quem que é? Cosseno, né?
E por esse menos, vamos obter essa identidade aqui. E esse aqui é seno ao quadrado, né? Mas a gente pode reescrever isso de outra maneira, né? Vamos aqui a reescrever. Aqui temos menos cosseno de x sobre seno de x, 1, vezes 1 sobre seno quadrado de x. Quanto é cosseno sobre seno? Menos cotangente, né? De x vezes e 1 sobre seno, quanto que dá? A gente sabe que é cossecante, né? Como que eu escrevi aqui? Cossecante. Mas está ao quadrado, né? Bom, e essa aqui é a derivada da função cossecante. Tá? E a gente sabe que cossecante é 1 sobre seno de x. A gente conhece a derivada de seno de x. Utilizamos a regra do recíproco. Obtemos que essa derivada é essa aqui. Tá? E utilizamos as identidades trigonométricas para reescrever essa derivada. Professor, ali embaixo não seria 1 sobre seno só, porque Ah, sim, multiplica sim, os sim, dois sim. vira. Sim, Entendeu? obrigado. Tá certo, tá certo. Tá. Caramba. Claro, sim. Já tinha utilizado uma. Então, na verdade, a derivada é menos cotangente de x vezes cossecante de x. Tá? Obrigado aí pela observação. Bom, agora vamos a calcular a derivada de secante. Bom, então, de novo. Secante é igual a quê? A 1 sobre cosseno de x, né? Bom, e aqui utilizamos de novo aquela regra do recíproco. E isso é menos a derivada de cosseno de x, aqui derivada, sobre cosseno ao quadrado. Então, escrevo assim. Bom, e quem que é a derivada de cosseno? Menos seno, né? E por esse menos aqui, então temos seno de x. Aqui, cosseno de x ao quadrado. Bom, de novo, aqui podemos reescrever isso como 1 sobre cosseno de x vezes seno de x sobre cosseno de x. Bom, e quanto é 1 sobre cosseno? É secante de x, né? Vezes, quanto é seno sobre cosseno? É tangente. Tangente. E assim, tangente de x. Bom, então a derivada da função secante de x é a função secante por tangente. Bom, e para acabar com essas derivadas, né? Quem que é a derivada de cotangente de x? Então a gente pode utilizar duas formas, né? Podemos reescrever cotangente de x como se fosse quem? Cosseno de x sobre seno de x. E utilizamos a regra do produto. Mas isso aqui também se pode escrever como 1 sobre tangente de x, né? Então, melhor vamos usar isso aqui e utilizamos a regra do recíproco, tá? E a gente já conhece a derivada de tangente. Tangente de x, vou escrever assim, tá? Então, isso aqui, quem que vai ser? Isso vai ser menos a derivada de tangente de x sobre tangente ao quadrado, né?
E a gente já sabe quanto que é a derivada de tangente, né? Derivada de tangente, quanto era que dava? Secante quadrado, né? Conhecimentos. Sobre tangente de x aqui ao quadrado. Bom? Tangente. Então, vamos tentar levar isso para outra expressão. Isso aqui pode se reescrever como menos 1 sobre cosseno quadrado, né? Sobre, isso aqui é seno quadrado, sobre cosseno quadrado, né? Bom, isso aqui pode se reescrever como menos cosseno quadrado de x sobre cosseno quadrado de x vezes seno quadrado de x. Esse aqui vai conhecer, né? E obtemos menos 1 sobre seno quadrado de x. Isso quanto dá? Menos cossecante, né? Ao quadrado de x. Bom? Perguntas? Dúvidas? Tá? Então, a gente já sabe qual é a derivada de todas as funções trigonométricas. Ainda falta calcular também as derivadas das funções trigonométricas inversas, que já vamos ver depois. Né? Bom, então, aqui temos a tabela. As derivadas trigonométricas de funções. Né? Temos que a derivada de seno e cosseno, derivada de cosseno menos seno, a tangente, secante quadrado, e as últimas três, que a gente já fez anteriormente. Né? Derivada de cossecante e menos cossecante por cotangente, área secante é secante por tangente de x, e cotangente, a derivada, é menos cossecante quadrado. Tá? Então, essa é a maneira de calcular essas derivadas. Bom, agora um exemplo. Derive f de x igual a essa função, secante de x sobre 1 mais tangente de x. E para quais valores de x, né, o gráfico de f tem reta tangente horizontal. Bom, uma forma de calcular essa derivada, né, utilizando a regra do quociente e utilizar as derivadas de secante e tangente, né? Mas essa função pode ser reescrita de outra maneira. Aqui a gente tem que f de x é igual a secante. Mais secante quanto dá? Dá 1 sobre cosseno de x, né? Sobre 1 mais tangente, como se pode escrever? Cosseno de x sobre cosseno de x. Tá? Isso aqui como se pode escrever? Aqui temos 1 sobre cosseno de x sobre, aqui simplesmente sumamos, né? Suma de frações. Sobre cosseno de x. Certo? Assim. Isso aqui igual a cosseno de x, né, sobre cosseno de x vezes cosseno de x mais seno de x. Aqui esse suma e suma, e isso vai ser mesmo que 1 sobre cosseno de x mais seno de x. Tá? Então, vamos a calcular a derivada dessa função. Quem quer derivar essa função é a derivada de 1 sobre cosseno de x mais seno de x. Essa é outra maneira de reescrever essa função, né? E utilizamos aqui a regra do recíproco, né? Isso é menos a derivada da função, está embaixo, né? Derivada sobre o que está embaixo.
ao quadrado. Tá? Bom, e quanto dessa derivada? A derivada de cosseno, a gente sabe que é menos seno de x, né? E a derivada de seno, desculpa, a gente sabe que é cosseno de x. Sobre, que está embaixo, né? Ao quadrado. Mais seno de x ao quadrado. Bom, então essa função você pode reescrever como seno de x menos cosseno de x. Ao quadrado. Bom, então a gente já calculou essa derivada. Mas o que estão perguntando? Para quais valores de x o gráfico de f tem uma reta tangente horizontal? Quando uma reta é horizontal? Perguntar para vocês, quem sabe? Quando a derivada é zero? Quando a derivada é zero e também, que é equivalente, né? Quando a pendiente, desculpa, a inclinação é zero, né? Então, a gente já tem a inclinação em qualquer ponto x. Então, temos que achar um x onde essa derivada é zero, né? Quando essa derivada é zero. Aqui vamos a escrever. Aqui, né? Quando essa derivada é zero, né? Então, a gente tem que igualar, né? Essa derivada é zero quando essa função é zero, né? Ou seja, quando seno de x menos cosseno de x sobre, o que está embaixo, que é cosseno quadrado de x, mais seno quadrado de x. Desculpa, não era assim. Isso. Assim, né? Quando isso aqui é zero, a gente observa aqui, né, que o denominador sempre é positivo, né? E é diferente de zero. Portanto, essa função se faz zero quando seno de x menos cosseno de x é igual a zero, né? Quando acontece isso? Quando seno de x é igual a cosseno de x. Quando acontece isso? Alguém sabe? Quando seno de x é igual a cosseno de x. Eu consigo pensar no valor de 45 graus, pi sobre 4. É? Sim. Isso acontece. Se x, né, é igual a pi sobre quartos, né? Ou 45 graus, né? Sim, tá certo. Isso aqui é equivalente, né? Se vocês quiserem escrever, isso é quando o tangente de x é igual a 1, né? Tangente seno sobre cosseno. Né? Então, isso aqui é um ponto, né? Mas a gente sabe que essas funções são o quê? São 2π periódicas, né? Então, vocês podem achar mais pontinhos dessa maneira. Mais 2π, né? Esse também é um ponto onde a reta tangente se faz horizontal. E também podem pensar aqui um n, onde n é um inteiro. Né? Lembremos que essas funções são periódicas, né? Então, calcular uma função no ponto é o mesmo que calcular ela mais 2π vezes um número inteiro. Bom, então, nesses pontos é que essa reta tangente, as retas são horizontais, tá? Ou seja, nesses pontos, a derivada dessa função se faz zero, tá?
Aqui temos o gráfico da função, né? Isso aqui, lembramos que essa é a função sobre seno de x mais cosseno de x, tá? E a gente calculou esses pontinhos, onde a derivada se faz zero, né? Ou seja, onde as retas horizontais, né? As inclinações são retas horizontais. Bom, aqui era quartos, né? E aí continuamos com esses outros pontinhos. Bom, agora outro exemplo. Acho que vamos fazer aqui maior. Isso. Aqui temos um objeto na extremidade de uma mola vertical, esticado 4 centímetros além da sua posição. Então, vamos pensar que estamos aqui, né? Essa mola e aqui o objeto. Está aqui em repouso, em zero. E vamos esticar ele até 4, tá? Até aqui. Bom, e vamos a supor que nesse momento, ou seja, no tempo t igual a zero, a gente está aqui, né? Está mantendo esse objeto. E soltamos ele no tempo t igual a zero. Okay? No tempo t igual a zero, a gente solta o objeto. Então, ele começa a, né, se comprimir até aqui, depois se estira, né? Aqui vai ser menos 4. Aqui a gente observa, né? Estamos em zero e vai aumentando aqui em 4. E aqui está diminuindo menos 4. Bom? Então, a posição, né? A posição desse objeto vem dada por essa função f de t. Né? Num tempo t, né? A gente tem que essa posição, nesse tempo, vem dada por essa função. E essa é nossa função de posição. Tá? Então, lembramos, aqui nos estão perguntando, encontre a velocidade e a aceleração em qualquer tempo. Bom, então lembramos que se a gente tem uma equação de movimento, sua velocidade é simplesmente calcular sua derivada. E calcular também sua aceleração e calcular sua segunda derivada. Isso sempre que a gente conheça uma equação de movimento. Bom, então, encontre a velocidade. Então, quando falamos de velocidades, estamos falando da primeira derivada. Então, o que é a primeira derivada dessa função? Então, velocidade, né, é a derivada dessa função. E quem é a derivada dessa função? É derivar 4 vezes cosseno de t, né? E quanto dá essa derivada? 4, né? Qual que é a derivada de cosseno? Menos seno, né? E essa é a derivada da função, que é o mesmo que falar da velocidade da função, né? Então, essa é a velocidade com que esse objeto vai se movimentando, se vai deslocando, tá? Essa velocidade. Agora, estão perguntando também a aceleração, né? A aceleração é calcular a segunda derivada da função de movimento. Bom? Então, quanto dá essa segunda derivada? Simplesmente derivar essa função. Quanto é a derivada dessa função? Então, é menos 4, né? Vezes a derivada é seno. A derivada é seno, a gente sabe que é cosseno de t. Tá? Então, isso aqui se calcula, como que se calcula a velocidade e a aceleração em tempo. Agora estão perguntando, né, analisar o movimento. A gente observa aqui, né, quando que aqui a velocidade se faz zero. Né? Ela é zero quando que? Ela é zero quando o seno de t é zero, né? E quando o seno de t é zero? Temos que quando t é zero, né? O que seno de zero, né? É zero. Tá? Então, temos que, né, quando t é zero, que é o momento em que a gente tem o objeto aqui, ele não tem velocidade, né? Então, que vale com isso. Agora, o que acontece quando t é igual
a π. Quando t igual a π, temos que seno de π é zero também, né? Então, quando a gente está no tempo π, aqui tem que ela está subindo, né? O objeto, e chega até o momento menos 4. E aí tem a sua velocidade e chega um momento que é zero, né? E depois ela começa a descer, tá? E aqui, aceleração. Quando que a aceleração é máxima? Ela é máxima quando o cosseno, sabemos que cosseno, né, é uma função que está entre onde e onde? Está entre 1, que é o seu máximo valor, e menos 1, que é o seu mínimo valor. Então, quando que a aceleração atinge seu máximo valor? Quando o cosseno de t é igual a 1, né? Porque cosseno de t atinge seu máximo valor, né? E esse máximo valor é 1. Quando acontece isso? Alguém sabe? Então, aqui temos π sobre 2. é máxima, a aceleração é máxima quando π sobre 2, não, quanto Não, é 0. em zero, 0 ou né? 2π. Mas em zero a gente sabe que estamos em repouso, então aí não temos aceleração, tá? Então ela alcança sua máxima aceleração, né? Quando t é 2π, né? Aí demos uma volta, tipo, né? Ela chegou até aqui, que é π meios, né? E depois, pum, e sua máxima aceleração foi atingida, né? Quando o tempo é 2π. Ou seja, quando o cosseno é 1, né? E essa aceleração máxima é quem? Na verdade, precisamos de quando o cosseno é menos 1. Quando o cosseno é menos 1, na verdade. E quando o cosseno é menos 1? Por que cosseno é menos 1? Porque a aceleração, aqui a gente tem que ter cuidado com os sinais. A aceleração é menos 4 cosseno de t, né? Então, quando alcança a sua máxima aceleração, precisamos de um número positivo, né? Então, é quando o cosseno é menos 1. Com isso, a aceleração vai ser 4, que é a máxima, né? Essa é a máxima aceleração que pode alcançar. E isso acontece quando o cosseno é menos 1. E quando o cosseno é menos 1, quando t, quando t é π, né? E quando t é π, no momento t, cosseno de π é menos 1, e sua aceleração vai ser menos 4 por menos 1, ou seja, 4. Bom, e aí que alcança a sua máxima aceleração. Bom, em aulas posteriores, a gente vai ver análises de funções utilizando sua primeira derivada e sua segunda derivada. E conhecendo essas duas derivadas, a gente pode também graficar funções. Mas isso vai ser mais para frente, bom? Tá, então vamos a continuar com outro exemplo. Bom, agora aqui. Encontre a 27ª derivada da função cosseno de t. Como que a gente faz isso? Então, primeiro, vamos pensar em calcular uma por uma dessas derivadas, né? Então, o que acontece se a gente começa a derivar uma por uma? Então, primeiro, sabemos que cosseno. Temos a função, vou escrever aqui, f de x igual a cosseno de x. Bom? Tá. Agora, o que acontece se derivarmos? A gente sabe que a derivada de cosseno é menos seno de x, né? Então, a segunda derivada, quem que vai ser? Aqui sabemos que a derivada é seno e cosseno, né? Então, ficamos com menos cosseno de x. Agora, quem que vai ser a terceira derivada? A derivada de cosseno,
Sabemos que é menos seno, né? E por esse menos fica mais. Bom, e agora a quarta derivada. Quanto dá? Cosseno de x. Mas aqui a gente observa que a quarta derivada de cosseno de x é o mesmo que a função f de x. E se a gente aqui observa e analisa, isso implicaria que a função, a derivada número 8 da função seria quem? Seria também cosseno. Por quê? Porque estamos aqui, a derivada quarta dá cosseno de x. Então, a derivada quinta, quem que seria? Daria menos seno, a sexta daria menos cosseno, a sétima daria seno, e a oitava, a mesma coisa, Portanto, o que temos aí? Que para calcular a 27ª derivada, temos que calcular aqui múltiplos de 4, as derivadas, Bom, então quantas vezes está 27 em, desculpa, 4 em 27? Porque aqui temos um ciclo de 4, Quantas vezes está? Alguém sabe? Seis vezes, Dá quanto? Dá 24 e sobram 3, Então, temos que a derivada número 24 de x é o mesmo que a derivada número 8, a derivada número 4, ou a derivada em zero, Ou seja, isso é cosseno. Então, quem que vai ser a 27ª derivada? Sobram 3, Então, temos que derivar mais 3 vezes. E derivando mais 3 vezes, a gente sabe que isso aqui é a derivada de x. Desculpa, a função. Isso aqui. Então, derivando 3 vezes, 1, 2, 3, temos que a derivada 27, 3 vezes, 1, 2, 3, é seno de x. Tá? Também pode ter exercícios no Steward onde perguntam qual que é a derivada número seno, a derivada número 1000. A gente simplesmente utiliza esses padrões aqui, A gente viu. A função f de x é cosseno de x. E sua quarta derivada é a mesma. Portanto, sua oitava derivada vai ser a mesma. Assim vocês começam a fazer com múltiplos de 4. Tá? Então, quem que é o múltiplo de 4 aqui? 24, Isso é um múltiplo de 4, então por isso que coincide com a função f de x. Estão perguntando a 27ª derivada. Então, é simplesmente derivar mais 3 vezes, Mas como aqui a gente sabe que a derivada número 24 é igual a função f, que é cosseno, então derivamos mais 3 vezes, que é 1, 2, 3. Bom, então a derivada número 27 é seno de x. Tá? Perguntas? A Juliana está com uma pergunta no chat, professor. Obrigado. Você está falando do exercício anterior, Juliana? Na verdade, não era 2π, era π. Porque, então, aqui vou explicar de novo essa parte. O que eu estava perguntando? Quando que a aceleração era máxima? Ela é máxima, quando aqui ela é positiva, Aqui temos menos 4. A gente sabe que o máximo valor de cosseno é atingido em menos 1, desculpa, em 1, e o menor valor é atingido aqui em menos 1, Mas temos aqui negativo, então precisamos que a máxima aceleração seja positiva. Quando isso aqui é máximo e é positivo. Quando o cosseno de t é menos 1,
Porque aqui ficaríamos com menos 4. Ficaríamos com menos 4 vezes menos 1, né? De 4. Né? Mas a gente sabe que cosseno é menos 1 quando t é π. Né? Então, nesse tempo, a aceleração é máxima. Tá? Quando t é igual a π, temos que cosseno é π, é menos 1. Né? E aqui, então, temos que cosseno é menos 1 vezes menos 4 é 4. E aí temos que a aceleração é 4, que é a máxima que ela pode atingir. Tá? Por isso que a gente chegou aqui a QT igual a π. Tá? Vamos continuar. Bom, então, essa é a forma de calcular, né, as derivadas de ordens bem maiores, né, das funções trigonométricas. O bom das funções trigonométricas de cosseno e de seno é que elas têm um ciclo, né, um ciclo de 4. E depois começa a se repetir, na verdade, um padrão, né. Bom, vamos continuar. Ups. Bom, agora vamos a calcular esse limite. Lembramos do começo da aula que a gente calculou esse limite quando x vai para 0, né? É seno de x sobre x. E a gente viu que esse limite é 1. Tá? Agora, aqui estão pedindo calcular o limite quando x vai para 0 de seno de 7x sobre 4x. Né? Vemos que essa função aqui tem quase a mesma estrutura que essa função aqui. Né? Então, vamos tentar levar essa função numa função parecida a essa aqui. Então, a gente vê que seno de 7x sobre 4x, né? É o mesmo que fazer o quê? O mesmo que seno de 7x. Vamos fazer aqui 7x, aqui 4 e aqui 7. Sim? Aqui a gente o que está fazendo? Estamos multiplicando em cima e embaixo um 7, tá? E esse 4, né? Estamos deixando em evidência aqui no denominador. Tá? Então, calcular esse limite é o mesmo que calcular o limite quando x vai para 0 de 7 quartos, né? De seno de 7x sobre, desculpa, 7x. Tá? Agora, se x vai para 0, então o que acontece com 7x? Para onde vai? Para 0, né? Então, a gente aqui faz uma mudança de variável. Vamos chamar u igual a 7x. Né? A gente tem que u vá para 0, né? Quando x vá para 0. Tá? Então, esse limite aqui, fazendo essa mudança de variável, esse limite você pode escrever, né? Como o limite quando u vai para 0, tá? De 7 quartos vezes seno de 7x, né? Mas 7x a gente sabe que é u. Sobre 7x, né? Que é u. Bom, isso aqui é 7 quartos, né? Vezes o limite quando u vai para 0 de seno de u sobre u. Tá? E a gente já demonstrou esse limite no começo da aula, e isso dá 1, né? Ou seja, esse limite dá 7 quartos. Tá bom? Tá, vamos já continuar com outro exercício. Agora, achar esse limite. Limite quando x vai para infinito de x seno de 1 sobre kx, onde k é um número positivo. Tá?
Então, aqui a mesma estratégia que no anterior. Vamos a fazer uma mudança de variável. Bom, primeiro vamos aqui a multiplicar, vamos a reescrever essa função aqui. Então, temos que x vezes seno de x, desculpa, seno de 1 sobre kx, né? É o mesmo que vamos a multiplicar e dividir por k, bom? Vezes aqui sobre k, vezes 1 sobre kx. Bom, então aqui a gente identifica, né? Kx e aqui kx, bom? Então, se x vai para infinito, o que acontece com kx? Também vai para infinito, né? Porque k é positivo, né? Então, aqui a gente faz mudança de variável. U vai ser k sobre x, né? Então, esse limite aqui, quem vai ser? Vai ser u vezes seno de 1 sobre u. E aqui, sobre k, né? Vamos já deixar aqui 1 sobre k. Tá bom? Então, esse limite é o mesmo que calcular o limite quando u vai para infinito de 1 sobre k vezes u por seno de 1 sobre u. Bom, mas a gente ainda não sabe calcular esse limite, né? Mas a gente observa que quando u vai para infinito, o que acontece com 1 sobre u? Para onde que vai? Alguém sabe? Zero. Zero, né? Porque se u está aumentando muito, 1 sobre u está diminuindo muito e vai para zero, né? Então, a gente faz, de novo, uma mudança de variável. Então, vamos a chamar, vamos fazer por aqui, vamos fazer w, que seja 1 sobre u, tá? Então, se u vai para infinito, então, né, w, para onde que vai? Para zero, né? Se u vai para infinito, w vai para zero. Bom, então, a gente pode reescrever esse limite da seguinte maneira, utilizando essa mudança de variável. Então, se u vai para infinito, a gente sabe que w vai para zero, né? Equivalente. Aqui 1 sobre k, ele é uma constante, não depende das variáveis, tá? Agora, quem que é u? Aqui vocês simplesmente fazem, né? U é 1 sobre w, né? Então, aqui temos 1 sobre w, vezes seno de 1 sobre u, mas 1 sobre u é w, né? E aqui o que obtuvimos? Isso é o mesmo que esse 1 sobre k pode sair do limite, que é uma constante. E obtemos o limite quando w vai para zero de seno de w sobre w. Bom, e esse limite a gente já conhece, né? Isso é 1. Então, isso aqui é 1, né? Então, esse limite é 1 sobre k, né? Então, a gente já sabe calcular limites dessa maneira, né? Aqui vemos que quando x vai para infinito, né? 1 sobre kx vai para zero. E a gente, fazendo essas mudanças de variáveis, podemos chegar a limites que já são conhecidos, como temos feito aqui. Bom, então vamos fazer mais exemplos. Agora aqui está perguntando, calcule o limite quando x vai para zero da função x cotangente de x, né? A gente sabe que é cotangente, né? Cotangente de x, quem que é? É 1 sobre
tangente de x, né? Que é o mesmo que cosseno de x sobre seno de x. Né? Então, vamos usar essa identidade aqui, que é o mesmo que cotangente. Então, esse limite aqui, você pode reescrever como o limite quando x vai para zero, de x vezes cotangente. A gente sabe que cosseno de x sobre seno de x. Né? E isso aqui é o mesmo que limite quando x vai para zero, de, aqui eu vou escrever assim, seno vezes cosseno de x. Bom, agora vamos a dividir nessa parte aqui por x no numerador e no denominador. Bom, então dividindo por x, em cima e embaixo a gente temos x sobre x, né, sobre seno de x sobre x vezes cosseno de x. Sim? Aqui obtemos, então, que isso é x, quando x vai para zero, isso aqui é 1, sobre seno de x sobre seno de x, né? A gente obtuvo aqui essa função que a gente já conhece, né? Quando x vai para zero, que vezes cosseno de x. Bom, então quanto dá isso? Isso dá. Aqui a gente simplesmente pode usar também as propriedades do limite, né? 1 sobre seno de x sobre x por limite, quando x vai para zero, da função cosseno de x, né? E isso é 1 sobre o limite, quando x vai para zero, de seno de x sobre x vezes o limite, quando x vai para zero, de cosseno de x. Bom, aqui temos 1 sobre esse limite que a gente já conhece, que dá 1, né? Vezes, quanto que dá o limite quando x vai para zero, de cosseno de x. Então, aqui a gente sabe que cosseno é uma função contínua, né? Então, podemos substituir em zero. Isso porque cosseno é uma função contínua. Isso dá 1. Bom, perguntas? Vamos continuar. Bom, agora vamos a calcular esse limite. Aqui a gente observa que temos seno de x quadrado, né? Então, vamos tentar levar essa função numa estrutura da forma seno de x sobre x. Tá? Vamos tentar fazer isso. Aqui a gente pode fazer o seguinte. Vamos a multiplicar e dividir por x. Então, x por seno de x sobre x vezes por x, né? E isso aqui vai ser igual a x por seno de x quadrado sobre x quadrado, né? Então, vamos a reescrever isso aqui. Depois escrever como x por seno de x quadrado sobre x quadrado. Bom, se x vai para zero, né, então, o que acontece com x quadrado? Também vai para zero, né?
Então, aqui a gente pode fazer uma mudança de variável de novo. Vamos a supor que u é x quadrado, né? E aí a gente também vê que u vai para zero quando x vai para zero, né? Então, aqui podemos reescrever esse limite. Vou escrever aqui, quando x vai para zero. Seno de x quadrado sobre x é o mesmo que essa expressão aqui. Escrever tudo aqui certinho. Vezes seno x quadrado sobre x quadrado, né? E usando essa mudança de variável, a gente tem que isso aqui é o mesmo que o limite. Então, quando x vai para zero, a gente tem que u vai para zero, né? Bom, x, né? Quem que é x? X é raiz de u, tá? Então, aqui vamos já ter que é raiz de u. Bom, vamos supor que x é positivo, tá? Ou seja, nós estamos aproximando pela direita de zero, tá? Primeiro vamos pela direita de zero. Aí com x. Tipo aqui para x positivo, né? Isso. E aqui vamos obter seno de u sobre x quadrado mais x quadrado é u. Bom, então a gente sabe que isso vai para 1 e raiz de u vai para onde? Para zero, né? Então esse limite é zero. Isso para x positivo. E se x fosse negativo, então aqui a gente colocaria um menos, né? Quando u vai para zero, é menos raiz de u por seno de u sobre u. Quanto que dá esse limite? Esse aqui dá 1, né? E menos raiz de u vai para zero também. Tá? Então, esse limite aqui dá zero. Bom? Tá? Bom, agora vamos a calcular esse limite aqui. Primeiro, a gente observa que essa função f de x, vou escrever assim, x quadrado mais x menos 2, quem que é? Que a gente procura dois números, cuja multiplicação a gente obtenha menos 2, né? E sua soma seja 1. Quem que são esses dois números? Então, aqui está x, e aqui x, né? Então, vão ser 2 e 1, né? 2 por menos 1, menos 2, né? E 2 menos 1 dá 1, tá? Escrever esse melhor, esse 2, que parece 1. Tá? E aqui a gente tem fatorizado esse polinômio, né? Tá? Então, esse limite você pode reescrever, né? Quando x vai para 1, né? Seno de x. Então, a gente por que faz isso aqui? Porque aqui a gente, se reemplaçamos, né? Se substituímos quando x é igual a 1, aqui obtemos seno de 1 menos 1, ou seja, obteremos 0, né? Aqui em cima. E embaixo, vamos obter o quê? Aqui x quadrado, quando x é 1, temos 1 quadrado, mais 1 dá 2, né? Menos 2 dá 0. Aí a gente tem uma indeterminação. Então, quando temos uma indeterminação, a gente tenta levar essa função, né, para outra função equivalente. Então, aí por isso que a gente tem que fazer essas fatorizações, né? Então, aqui embaixo, o denominador, esse polinômio, e esse polinômio se pode reescrever dessa maneira, tá? Então, reescrevendo esse limite, né, obtemos essa fatorização aqui,
Tá? Aqui temos o mesmo problema. Quando x vai para 1, aqui temos que o denominador vai para 0, né? E aqui em cima, o numerador vai para 0 também. Tá? Mas, observamos que isso aqui você pode reescrever como produto de duas funções. Quando o limite vai para 1, da função seno de x menos 1 sobre x menos 1 vezes 1 sobre x mais 2. Tá? Então, a gente sabe que se esse limite existe e esse limite existe, então a gente pode calcular o produto dos dois limites. Mas, então, vamos a calcular quanto quedaria o limite quando x vai para 1 de seno de x menos 1. Isso aqui é a parte, né? Quando x vai para 1, né, dessa função, seno de x menos 1. Aqui, de novo, a gente faz aquele truque de fazer uma mudança de variável. Se x vai para 1, então a gente vamos a definir o u como x menos 1. Tá? Então, se x converge para 1, ou vai para 1, então u vai para onde? Vai para 0, né? Cada vez que x vai para 1, então u se aproxima cada vez mais de 0, né? Bom, então, fazendo essa mudança de variável, a gente obtém que esse limite se pode reescrever como o limite quando u vai para 0, né? Da função seno de x menos 1 mais x menos 1 é u sobre x menos 1, que é u. Tá? A gente já sabe quanto que dá esse limite, é u. Tá? Então, a gente tem que esse limite dá 1, né? E esse aqui, a gente vê que não temos problemas quando x vai para 1, porque essa função é contínua no ponto x igual a 1. Né? Por isso que aqui, nesse caso, tá. Vamos reescrever então. Isso aqui é o limite, quando x vai para 1, da função seno de x menos 1 sobre x menos 1, vezes o limite, quando x vai para 1, de 1 sobre x mais 2. Né? Mas isso aqui, usando de novo esse limite, né? Lembramos que u é x menos 1, então isso aqui é o mesmo que fazer o seguinte, tá? Vezes limite, aqui a gente não usa essa mudança variável porque não precisamos, de x mais 2, tá? Esse aqui dá 1. Dá 1, tá? E esse aqui, a gente vê que essa função está definida quando x é igual a 1. Então, a gente pode substituir quando x é igual a 1. Então, isso dá 1 vezes 1 sobre 1 mais 2. Ou seja, 1 terço. Bom? Então, a gente calculou esse limite. Tá? Perguntas, dúvidas? Como que seria calcular esse limite usando aquele teorema que a gente falou na aula de exercícios, de L'Hopital? Né? A gente sabe que esse limite aqui, limite quando x vai para 1, ups, seno de x menos 1, né? Sobre x menos 1. Vezes 1 sobre x mais 2, né?
Então, o problema estava em calcular, tá? Que quando u vai para 0, é seno de u sobre u, vezes limite quando x vai para 1 de 1 sobre x quadrado. Isso aqui é a parte. Simplesmente, a gente já sabe que o limite é 1/3, tá? Aqui, simplesmente, como que a gente faria para calcular esse limite? Utilizando o L'Hopital. Lembra de L'Hopital, que eu falei na aula anterior? Esse limite, Deriva em cima e embaixo. exatamente. Por que derivamos em cima e embaixo? Quando fazemos isso? Quando obtemos indeterminações, né? Tipo aqui, a função seno de u sobre u, se você substitui quando u é igual a 0, a gente obtém aqui em cima, seno de 0 é 0. Né? E embaixo também vai obter 0, tá? Então, quando vocês obtêm essas indeterminações do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, aí é que vocês podem aplicar L'Hopital, tá? Então, no caso desse limite, a gente tem isso, né? Tem essa indeterminação aqui. Ó. Então, aplicamos L'Hopital, né? Vou escrever assim. Tá? Aqui uma linha. Bom, aplicando L'Hopital, então a gente tem que esse limite, né, é a derivada de seno. Quem que é a derivada de seno? É cosseno sobre a derivada do que está embaixo, que é 1. Tá? Então, sabemos que cosseno é uma função contínua em 0, então, calcular esse limite é o mesmo que substituir quando u é igual a 0, né? Isso porque cosseno é uma função contínua sobre 1. Isso dá 1. Tá? Aqui simplesmente usamos essa regra, que eu vou falar mais dela nas aulas posteriores, tá bom? Então, vamos continuar. Isso aqui é simplesmente uma observação, bom? Tá, vamos continuar. Agora, vamos fazer esse exercício. Para quais valores de x, o gráfico da função a ou b tem uma reta tangente horizontal? Então, lembramos que uma reta horizontal é uma reta com pendiente, com horizontal, com inclinação igual a 0, né? Mas uma inclinação, a gente sabe que é a derivada da função, se essa curva vem dada por uma função. Então, para solucionar esse exercício, aqui vamos fazer primeiro A. Bom, então, quem que seria a derivada dessa função f? Então, sabemos que a derivada de x é 1, mais 2 vezes a derivada de seno. Quem que é a derivada de seno? Cosseno. Tá? Agora, o que estão perguntando? Onde que essas inclinações são zero? Ou seja, onde que temos retas horizontais? Né? Ou seja, quando a derivada é zero. Então, temos que achar esse x onde ela é zero. E quando acontece isso? Então, aqui a gente pode reescrever. Né? Isso acontece quando 1 mais 2, 1 mais 2 cosseno de x é igual a zero, né? Ou seja, quando cosseno de x é igual ao meio. Quando acontece isso? Quando cosseno de x é 1 meio. Desculpa, menos 1 meio, né? Que aqui se 1 está somando, passa a subtrair, né? Menos 1 sobre 2. Para quais valores de x, cosseno desse x é menos 1 meio. Então, aqui, né, temos esse gráfico, né? Então, lembramos quem que é cosseno. Vamos aqui fazer. Aqui está o meio, né?
Vamos fazer assim. Tá. Lembramos que aqui cosseno, né? E aqui o raio é 1, tá bom? Tá? A gente lembra que cosseno de um ângulo, né? Do cateto adjacente, que é esse aqui, né? Sobre, aqui posso escrever cateto adjacente, sobre a hipotenusa, né? A hipotenusa é 1, tá? Ou seja, cosseno de θ é o cateto adjacente, tá? Então, esse aqui é o valor do cosseno de θ, tá bom? Aqui está o meio. Quanto que vale aqui θ para que cosseno seja um meio? Quanto vale θ? 60. 160. Aqui um meio, né? Ou seja, θ tem que ser 60 graus, né? E isso quanto dá em radianes? Ou Pi sobre 3. pi terços. Isso, pi terços. Né? Então, aqui temos que θ é pi terços, tá bom? Isso é pi terços. Mas eles estão perguntando quando é que cosseno de x é menos 1 meio. Então, aqui a gente observa, nesse gráfico aqui, vou fazer isso. Aqui a gente observa que cosseno de θ, o cosseno é menos 1 meio, aqui está menos 1 meio, né? Quando estamos nesse lado, né? Então, quanto que tem que valer esse valor, esse ângulo? Então, tem que ser esse aqui, ó. Vamos chamar esse ângulo aqui de alfa. Quanto vale esse ângulo aqui? Aqui a gente sabe que isso é π, né? 120. Isso aqui é π meios. Então, vou também escrever como vocês conhecem aqui, 90 graus. Aqui 0 graus. Aqui quanto? 180 graus, né? O mesmo que π, né? Então, π meios, 2 π meios. Aqui 3 π meios, né? Bom, e aqui, quando a gente vira tudo completo, 2 π, né? Que é o mesmo. Tá? Então, daqui para cá, né? Π terços. Então, aqui a gente também tem que esse ângulo é parecido a esse, né? Aqui temos que isso equivale a π terços mais negativos, né? Mas quanto dá todo esse ângulo? A gente observa que esse π, né? Se a gente dá tudo aqui, tem uma meia volta, né? Obtemos aqui π. Né? Tudo isso aqui é π. Tudo isso é π. E se a gente tira um terço, π terço, desculpa, o que obtemos? Obtemos esse novo ângulo que a gente está procurando. Né? Isso aqui, vamos a reescrever. Π, você pode escrever como 3π sobre 3, né? Menos π terços. E isso dá quanto? 2π terços. Tá certo? Então, todo esse ângulo aqui, esse ângulo alfa, ou esse ângulo aqui, vai ser 2π terços. Bom, então, quando θ, aqui, né? Quando x, aqui vou escrever quando x é igual a 2π terços, foi o que a gente achou, né? Então, cosseno de x é menos 1 meio. Tá? Então, a gente já achou um ponto onde
né? As inclinações dessa função são zero, ou seja, onde temos retas horizontais, tá? Mas a gente aqui pode também observar, aqui, né? Que esse ângulo aqui, fazer zoom, né? Aqui é menos 1/2. Mas se a gente continua com esse ângulo, né? Tipo aqui, né? Assim. Temos que cosseno de um ângulo que vem de por acá, né? Vamos supor que vem aqui e chega aqui, até aqui. Né? Cosseno desse ângulo, quem que vai ser? O cateto adjacente. E o cateto adjacente aqui vale menos 1/2. Então, temos outro ângulo onde cosseno desse ângulo dá menos 1/2. Né? E esse aqui, quanto que vale? A gente sabe que dá menos pi terços também. Né? Não, pi terços, desculpa. Estamos em sentido anti-horário. Tá? De aqui para cá dá pi terços. Então, temos que pi. Temos, até aqui é pi, né? E somamos pi terços, dá quanto? Isso aqui, né? 3/3. Isso dá 4 pi terços. Então, esse outro ângulo, onde cosseno dá menos 1/2. Ou que quando x é 2 pi terços, ou quando x é, agora esqueci, 4 pi terços. Tem dúvidas de como a gente analisou esses ângulos? Acho que não, professor. Tá. Então, a gente já achou esses dois pontinhos, né? Mas a gente lembra que cosseno é uma função periódica, né? Então, a gente sabe que cosseno de um número x é o mesmo que cosseno de x mais que mais 2π, né? Porque estamos dando de novo outra volta, né? Então, quando x é igual a esse pontinho, 2π terços, mais 2π, isso que é uma volta, né? Por n, onde n é um número inteiro, né? Ou, quando x é 4π terços, né? Mais 2π por n. Quando n, a mesma coisa. Então, temos aqui esses pontos onde estão passando retas horizontais, né? E temos quantos pontos aí? Temos infinitos pontos, né? Tantos como números inteiros. Né? Por exemplo, quando n igual a 2, né? Então, temos o ponto x1 igual a 2 pi terços, é melhor, x0. Né? Ou seja, quando tá. Temos o ponto x1, que vai ser 2 pi terços, mais 2π. Né? Tipo, aqui está 2 pi terços, tá? Agora damos toda uma volta e chegamos a esse outro ponto. 2 pi terços mais 2π. Né? 2π é dar toda uma volta. Agora, o ponto x2, né? Que como estamos em n igual a 2, né? Vai ser 2 pi terços mais 2π vezes 2. Ou seja, a gente deu duas voltas, né? Então, esse é um exemplo de 3 pontinhos de todos esses aqui, que na verdade são infinitos pontos. Bom, então a gente já achou os pontos onde essa função tem reta tangente horizontal, ou seja, tem pendente igual a zero, tá? Bom, agora vamos a fazer o último exercício. Vamos, pero
ou B? Tá? Quanto que dá B? F de x, vou escrever aqui de novo. Exponencial de x por cosseno de x. Tá? Então, aqui utilizamos o que a gente conhece. A derivada da exponencial, que é a mesma. Derivada de cosseno, que a gente já sabe que é menos seno. E a regra do produto. Né? Então, quem que vai ser a derivada dessa função? Vamos a escrever. Então, vai ser o primeiro vezes a derivada do segundo, né? A derivada do segundo é menos seno de x, né? Vou escrever assim melhor. Mais o segundo vezes a derivada do primeiro. E a derivada do primeiro é ela mesma. Bom, isso aqui é igual. Aqui temos fator comum. Né? Podemos deixar ele em evidência. E obtemos aqui cosseno de x menos seno de x. Bom, então estão perguntando onde é que essa derivada é zero. Aqui a gente sabe que a exponencial nunca é zero, né? Nunca é zero. Então, essa derivada é zero quando, aqui eu vou escrever, f de linha é zero, né? Quando cosseno de x é igual a seno de x. Né? Ou seja, quando, isso aqui a gente já fez anteriormente, né? Quando x é igual a π quartos, foi o que a gente falou, π quartos, né? Ou 45 graus. Tá? E também podemos obter infinitos pontos, né? Isso aqui é uma volta, 2 voltas, n voltas, né? Quando n é um número inteiro. Tá? Então, nesses pontos, a gente tem que essas inclinações são zero, ou seja, estão passando retas tangentes horizontais, né? Nesses pontos. Bom, dúvidas, perguntas? Ninguém? Uma pergunta, vocês já conseguiram entrar no Drive? Onde temos todos os documentos do curso, onde estão as listas de Consegui sim, exercícios. professor. Que bom. Consegui entrar sim, professor. Ah, que bom. Então, lá é onde eu vou deixar todas essas notas das aulas, tá bom? Ok. Tá. Vou parar aqui a gravação. Ok.